Vamos mais uma vez dar início à nossa classe, continuar os nossos estudos, com a graça do nosso Senhor, Deus, aquele que tem nos ensinado, nos capacitado a cada dia. Agradecendo mais uma vez por essa agradecendo assim, né, Senhor nosso Deus, por essa oportunidade de aprendermos, continuar aprendendo daquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Vamos iniciar, como sempre fazemos, com uma oração, né, pedindo a Deus que abençoe-nos a nossa classe. Já oramos pelas demais classes, mas ainda assim, Deus continue a abençoar as demais classes da nossa escola dominical, bem como assim todo o povo de Deus que se reúne, né, agora, no nome dele, mais cedo ou mais tarde, no nome dele, para estudar e aprender aquilo que Deus tem para a vida do seu povo. Eu pedi a nossa irmã Rose que se coloque de pé e faça essa oração. Glórias a Deus. Nós vamos estudar hoje, estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no livro do Reverendo Hernandes Dias Lopes, e hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do nosso livro, que corresponde ao capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios 4, versículo 1 até o versículo de número 16. Efésios 4, de 1 a 16. Introdução do texto, Reverendo Hernandes ele coloca aqui, ele nos explica que o apóstolo Paulo já disse isso aqui antes, ele já disse antes também nos textos, muito didático nos seus ensinos. E nos primeiros 3 capítulos desse livro, dessa carta, ele vai dar um ensino teórico, um ensino teológico. Então, nós já estudamos, nós vimos aqui, né, o apóstolo Paulo falando sobre a condição do judeu, a condição do gentio, a unidade, o ministério do Senhor Jesus Cristo na união, né, dessa comunidade que ele chama de igreja. Aqui, né, é uma carta destinada a uma igreja. Então, nesses primeiros 3 capítulos, ele vai falar dessa teologia, né, a teoria daquilo que o Evangelho significa para ele e significa principalmente para os destinatários que ele está escrevendo, a igreja do Senhor Jesus Cristo em Éfeso. E a partir, depois de explanar isso nos 3 primeiros capítulos, nos 3 próximos, 4, 5, 6, ele vai falar coisas práticas, né? Já aprendeu teoria, já entendeu a teoria, agora vai colocar em prática aquilo que ele ensinou através da inspiração do Espírito Santo na vida dele. Então é esse o contexto no qual ele escreve nos capítulos 4, 5 e 6. E ele vai falar de aspectos importantes agora para a igreja, aspectos importantes para o povo de Deus. E eu creio também, se isso aqui tem importância para Éfeso, tem importância para a Florestal hoje, porque é palavra de Deus e é povo de Deus, é igreja de Deus. Então, se foi destinado à igreja de Éfeso naquela época, também a nós é destinado hoje por conta disso, para que nós possamos apreender aquilo que Deus tem para a igreja dele, seja em qualquer lugar, seja em qualquer época. Esse é o sentido de fazer parte do cânone que nós conhecemos como Bíblia Sagrada. É por isso que está aqui, em cima ao povo de Deus, uma carta destinada à igreja do Senhor. E nós cremos nisso hoje. Então, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? A importância agora de praticar aquilo que ele ensinou na teoria, na teologia. Agora ele vai falar de
esse andar significa esse caminhar prático. Agora nós temos que entendemos, agora nós vamos andar dessa forma, vamos andar em unidade, vamos andar em pureza, em harmonia, vamos buscar trazer para a nossa realidade prática aquilo que foi ensinado anteriormente. E é esse o desafio para nós hoje. Então nós vamos partir para a primeira parte dessa prática buscada pelo apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre unidade, né? Olha só, né? Falando com a igreja, né? Eu creio, né? Não conheço os detalhes da igreja de Éfeso, mas sim, uma igreja diversa. Pelo que nós vimos aqui da palavra de Deus, a gente pode trazer no mínimo dois tipos de pessoas, né? Judeus e gentios. O apóstolo Paulo fala disso o tempo todo, né? Não fala de outras características, mas fala disso. Então, pessoas diversas, com pensamentos diversos, com escolhas diversas, mas agora precisam caminhar em unidade. Então, assim, a primeira aplicação prática do ensino que ele traz é justamente sobre isso. A igreja não pode caminhar em diversidade, não pode, né? Ele vai falar isso em outras partes dos seus ensinos, não pode caminhar por si em diversidade de pensamento, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não pode. Agora é unidade, é Cristo. Então é isso que ele vai trazer, né? E a importância da unidade para a igreja do Senhor. A importância da unidade para a igreja do Senhor. E a primeira revelação que é feita no texto, o reverendo Hernandes, baseado no texto do apóstolo Paulo, ele faz uma diferenciação entre unidade e uniformidade. Unidade diferente de uniformidade. O que os irmãos entendem a respeito dessa declaração? O que os irmãos entenderam a respeito dessa declaração? O que é unidade e o que é uniformidade? O que nós devemos seguir? A unidade ou a uniformidade? É esse o primeiro aspecto que ele traz para nós no texto. O que os irmãos entendem desse aspecto? Qual que é a diferença da unidade da uniformidade? Uniforme tudo igual. Igual, exato. E a unidade? A Como é que é? Um só. Só, né? Alguém quer trazer a luz? Falar que a unidade, diferente de serem várias partes diferentes, agora trazendo para a palavra, o corpo, né? São formados por várias partes diferentes, mas é um corpo. Pois é, né? É o que a Magda falou, né? De uma forma diferente, mas é isso, né? A igreja é um corpo, né? É esse o sentido, né? Diferente. Cada órgão tem uma função específica, cada membro tem uma função específica no corpo, e é assim na igreja do Senhor. E aqui o aspecto que, dentro daquilo que o Marquinhos falou, trazendo, né? Da uniformidade para a unidade, o reverendo Hernandes ele traz, né? O sentido dessa colocação que é feito na palavra, é justamente isso. A unidade é um aspecto interno. A unidade não vem de nós. A unidade, ela vem de Deus. É um aspecto interno daquilo que Deus faz com a gente e coloca no nosso coração. Vem do ensino de Deus Pai, vem do ensino do Espírito Santo, vem do ensino do Senhor Jesus Cristo. É por isso, não adianta nós querermos sermos um por nós mesmos. Sabe por quê? Nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes. É o que o Marquinhos falou aqui. Porque se for essa imposição de uniformidade, é isso, é o aspecto externo. Nós podemos querer combinar todo mundo, nós vamos ir todo mundo com a camisa azul, igual o Ricardo, né? Combinou com a Tânia aqui, todo mundo vai ser dessa forma, né? Vai ser dessa forma. É uma uniformidade, né? Porque é externo. Agora a unidade, ela é interna, ela parte de Deus para nós, né? É por isso que na igreja do Senhor não pode ter, né, o que o apóstolo chama de partidarismo. Eu sou de Paulo, de Apolo, de Cefas, né?
Por isso que ele fala que a unidade, ela vem interna. É esse o ensino que ele traz para nós e para as nossas vidas em relação a isso, né? E ele traz alguns aspectos, né? Alguns aspectos da unidade, né? E ele começa, agora o reverendo Hernandes, com base no texto do apóstolo Paulo, falando sobre a graça da unidade. A unidade, na verdade, ela nos é concedida. A unidade, ela é concedida para nós. É esse o ensino que nós temos aqui, né? A unidade como um aspecto interno. E o importante disso aí para nós, acho que é importante a gente saber, o primeiro aspecto, é que a gente precisa entender e aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, né? É esse o desafio nosso, né? É esse o desafio nosso, de enxergar as pessoas que são diferentes de nós, mas saber que são um dentro do corpo de Cristo, né? Como a Marta falou aqui, como a Lili ressaltou ali, somos um. Não é porque a pessoa é diferente de mim, não faz as coisas que eu faço, que ela não faz parte. É assim o corpo, né? É assim o corpo. Então a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo traz isso de forma didática para a gente durante todos os seus escritos. O importante é a gente saber disso aí, né? Que esse aspecto ele se revela dessa forma para nós. Vamos, para a gente ficar dentro daquilo que a palavra de Deus diz para nós, vamos ler o texto bíblico, Efésios 4, versículo de 1 até o versículo 3. Efésios 4, de 1 a 3. Cada um com a sua função, né? Cada um com a sua função, exatamente isso, né? E assim, dentro desse aspecto, né, que o Paulinho já trouxe aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar de quê? Vai falar sobre os dons, né? Vai falar sobre os dons, faz parte da unidade dos dons. Entender que cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo, cada um recebe um dom para exercer dentro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, né? É isso que a gente precisa entender. Se exerce a sua função de atrofia, né? Atrofia. E às vezes é tirado, não tem função, né? Tira fora, né? Palavra dura, mas verdade, né? Infelizmente é isso, né? Então vamos ler o texto aqui, Efésios 4, 1 a 3. Vamos começar com isso aqui, podia ler para nós, irmãos? Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como que fostes chamados. Até o 3. Até o 3? É. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Muito obrigado, Deus. Então, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 3, ele fala isso, né? Para nós nos esforçar para guardar o quê? Para guardar, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, assim, é esse o esforço que nós temos que ter, né? De guardar em nós esse propósito, né? De buscarmos essa unidade no Senhor, aquilo que o Senhor tem requerido de nós. Então, a primeira parte, o apóstolo Paulo, o reverendo Hernandes, o apóstolo Paulo também, né? Fazendo o reverendo, comentando essa carta, ele fala sobre isso, né? Que nós devemos buscar, é esse o desafio, né? Nós devemos buscar algo que faz parte, é inerente a nós como povo de Deus, como igreja do Senhor, né? A unidade. É essa a nossa missão, a nossa busca. Então ele começa falando sobre esse aspecto, né? A unidade como um aspecto interno que deve ser buscada. E ele continua, o texto continua, e agora falando sobre o fundamento. De onde que vem isso, né? Nós estamos estudando, nós estamos vendo, e já comentamos, mas agora o apóstolo Paulo, a partir do versículo 4, ele vai falar de onde vem, qual que é o fundamento da unidade da igreja do Senhor, né? Então, baseia-se, como escrito aqui no livro, baseia-se na doutrina da Trindade, né? Então o apóstolo Paulo vai falar, né? Nos versículos 4, 5 e 6. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. De onde que vem a unidade? Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, que é Pai de todos. Então, é essa a unidade que se manifesta em nós, através daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Ricardo, lembra para nós aí, por favor?
Efésios 4, de 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados num só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, há só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém. Assim, essa unidade, eu acho interessante, porque a gente saber que Deus, ele age no meio do povo dele. Então, assim, né? Às vezes a gente fala isso, né? Não é placa de igreja, né? Não é placa de igreja. Mas, na verdade, a gente vive isso, né? Na verdade, na realidade, a gente vive essa diferenciação, né? Porque, assim, né? Outros ensinos, nós vamos ver, principalmente João falando sobre isso, né? A respeito de falsos mestres, né? Nós tivemos esse ensino no nosso PH, no outro nosso, né? Então a gente vê, então sim, se naquela época já existiam pessoas que desvirtuavam o Evangelho, não é esse o ensino dos falsos mestres, né? Então, se naquela época existia, hoje também existem. Então assim, né? João, assim, às vezes a gente acha assim, as palavras são puras, né? Como ele falou, se o menino não tem serventia, vai confiar, de quem que vai comer para confiar? Não vale de nada, né? A verdade é essa. O que vai acontecer? Vai ser descartado. Então, assim, o João ele fala assim, ó, esses aí nem recebam, não é isso, Márcio? Nem recebam na casa de vocês, nem recebam. Chegou lá, um que está pregando na doutrina que não é essa de Cristo, nem receba. Então é isso, né? E hoje, né, a gente vive um certo universalismo, né? Uma igreja só, né? Um povo só. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque tem gente que está falando assim, Senhor, Senhor, e vai chegar agora, o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheci, né? Aí vai assim, não, mas preguei teu evangelho, o Senhor não abençoei os milagres, não os conheci. Dura essa palavra, mas é verdade. Acho que assim, tem umas coisas assim na palavra de Deus que a gente, é igual o pastor Ciro falou antes, né? Falou ontem, né? Para quem não esteve lá, mas assim, tem certas coisas que a gente quer deletar na Bíblia, né? Certas coisas que a gente quer deletar na Bíblia, pensar, não, isso aqui é pesado, né? Quando o Senhor Jesus fala assim com os discípulos, assim, né? Vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? Pode ir, não tem problema não. O que vocês estão fazendo aqui? O povo está indo embora? Todo mundo já foi embora? O que vocês estão fazendo aqui? Vão embora também. Assim que ele fala com os apóstolos, né? E Pedro lá está assim, né? Aí nós sabemos, né? Para onde nós iremos? Nós não vamos. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então é isso. Nós precisamos, é o que o Márcio fala aqui, né? Nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos ser confrontados, né? Na nossa fé, naquilo que a gente crê. E a gente não pode balançar, né? A gente não pode balançar. Eu vi, né? Só abrindo um parênteses aqui não está na nossa lição aqui, mas assim, é algo que eu vejo assim, que é muito importante para os jovens, né? Já fui jovem, né? Já fui jovem, sei como é que é, né? Os jovens são pressionados pela sociedade demais agora. A gente vive isso, a gente vive isso com nossos filhos, né? Os meninos não têm a base que a gente tem, né? Por isso que muitas vezes se afastam, se desviam. Isso, de certa forma, isso é natural. Então, assim, a gente precisa ter convicção, né? Uma pessoa chega falando para nós assim, vamos dar lugar, vamos fazer isso. Nós temos a convicção de falar um não, né? De não importar com isso. Mas, assim, a sociedade hoje vive essa questão, né? Os meninos, né? Essa geração morre de medo do cancelamento, de ser cancelado, né? Não precisa nem fazer nada, é só deixar de lado, de não fazer parte daquele grupo que faz as coisas contrárias à palavra. Eles são assim, e muitas vezes se desvirtuam, se perdem por conta disso, né? E na verdade, nós somos bombardeados por isso todo momento, né? Então a gente precisa ter fortalecido, e é isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui no texto, né? A gente precisa ser fortalecido nessa unidade que é de
caberia dentro de uma uma bolha. bolha, né? Então assim, né? Isso eu tenho certeza que não é o que a palavra de Deus ensina, né? O Senhor Jesus, ele ministra aos seus discípulos, aos apóstolos, e ele fala assim, ó, agora vocês vão. Ele não termina, né, dessa forma? Não é o ide pelo mundo, né? Ide pelo mundo, pregar o evangelho, né? É assim, né? Nós temos que preparar, é para isso, né? E nós estamos fazendo ao contrário, né? A gente quer segurar, né? Segurar, colocar, igual o Ricardo falou, colocar uma bolha, né? Eu lembro na década de 90, é ruim falar das pessoas que já morreram, mas é assim, né? A pessoa pública, a gente pode falar, né? O Michael Jackson, né? Falou assim, eu quero viver até os 100 anos. Aí ele arrumou, eu estava falando de sabor, ele arrumou um negócio que é uma bolha mesmo. Para não respirar o ar que ele respirava, era um ar diferenciado, era não sei o quê, fez tanta coisa, fez tanta bobagem, né? Morreu, né? Então, é assim. Nós temos que preparar, porque se não for a universidade que vai. Tem tanta coisa para nos desviar, porque se não for a universidade, vai ser. Às vezes não é só a universidade, né? A música, a televisão. Tanta coisa, cara. Tem tanta coisa. Então é isso, não adianta. Se fosse para a gente isolar, tinha que fazer isso muito vezes, colocar numa bolha para dizer, agora não sai mais, está aqui dentro e não sai mais. Nós temos que preparar, né? Assim, eu vejo assim, os animais, aqueles que a gente acha que são irracionais, eles fazem isso melhor do que a gente. Eu lembro que eu trabalhava lá na usina do Café de Divinópolis, e lá assim, é tipo uma fazenda, e tinha muitas árvores, e tinha um passarinho lá, eu não sei a marca do passarinho, o tipo de passarinho, mas era um passarinho que tinha lá, né? E ele fez um ninho lá na casa que nós trabalhávamos, né? E é bonitinho você ver, né? A mãe saía, pegava o bichinho, colocava na boca do filhotinho e tal. O bichinho ficou grandão, ficou gordão, né? Umas 2 semanas ele ficou um bichão, né? Há um dia, sabe o que aconteceu? A mãe saiu e não voltou mais. Aí começou ficar piando lá o dia inteiro e a mãe não voltava. Deu uma hora que deu fome nele e falou assim: o que eu vou fazer agora? Eu tenho que me virar, tenho que ir. Pulou lá do ninho e foi caminhando. Rapaz, aquilo ali foi uma bela história. Tinha uns miquinhos, macaquinhos. Aí os macaquinhos já vinham atrás dele, ele corria, ele tentava voar, não conseguia voar, ele estava com esse pulinho assim, mas foi assim. Tem que estar preparado. A pessoa se ficar lá 3, 5 meses lá dentro, lá, aquele bichão lá, a mãe trazendo a comida na boca, para ele era bom demais, é fácil demais, né? Então assim, é o preparo. Nós temos que preparar, né? Os voos solos para enfrentar os perigos, né? Aos biquinhos do olho, né? É assim, né? A natureza é assim. Na verdade, a vida, ela é assim. Se nós lá vamos esconder os nossos filhos, um dia nós não vamos estar aqui mais. E aí? Será que eles vão estar preparados? Tânia? Na verdade, esse grupo de denúncia, né? Ele não está preocupado com o que vai virar, não, porque o filho dele foi mandado para fora do país, não ia falar isso, né? Mas a verdade é essa. Ele está preocupado em porque aquele dinheiro que gasta com o filho do outro da faculdade, o dinheiro para ele. Então, assim, o vídeo é essa denúncia, não é? A gente fala sobre isso, mas eles mostram o tempo inteiro, o filho dele estava lá, é o perigo dessas coisas, né? Porque é muito comum você ver pessoas pregando sobre coisa e tal, mas os dele, ele está até estimulando para fazer aquilo, né? Vamos entrar um pouco nesse assunto que a Tânia falou, que é interessante. Como é que a gente identifica um falso mestre? É por isso que ela falou, né? Porque, ó, vocês vão fazer o que eu estou falando, mas se quando você olha para a vida dele, não está condizente com aquilo que ele está pregando. É simplesmente assim, não é, Márcio? Né? Mas ó, vocês não vão mandar os seus, mas os meus foram para os melhores, né? Aonde que está a coerência disso aí? Aí você identifica, né? Um enganador de um pregador verdadeiro da palavra de Deus. Então, não é esse o assunto, mas a realidade é essa. Bem, às vezes a gente fala assim, talvez as pessoas que falam, nós vamos criar os filhos para o mundo. Não, nós estamos criando nossos filhos para Deus. a verdade é A essa. partir
É simples dessa forma. É simples dessa forma. Ele não vai voltar, né? Se ele, aí é que não voltar. Mas ele aceita a vaga, ele vai sentir falta. Vai voltar, né? Pois é. Então, é esse vínculo que não quebra. Quando é unidade, né, Beth? O vínculo não quebra. O vínculo não quebra nunca. Quando é unidade, vem fora. Agora, se for simplesmente aspectos externos, se for perfumaria, ainda mesmo, qualquer vento de doutrina, é isso que não fala. Qualquer, o apóstolo Paulo fala também, qualquer vento de doutrina vai desvirtuar, vai balançar, vai tirar, né? Então é isso que a gente precisa. Essa semana mesmo, uma pessoa não cristã falou isso comigo, né? Porque, infelizmente, eu tenho um filho que não está frequentando, né? Você também tem, então, e assim, o nosso sonho é que eles voltassem, né? É a nossa oração. E essa pessoa falou para o seu marido, mas a semente que você plantou, ele vai ter um tempo que ele pode até ficar fora da igreja, mas vai chegar um momento que ele vai voltar. Porque o jovem, ele tem esses problemas, né? Os conflitos, né? Na sociedade, tudo, então ele precisa amadurecer, né? Mas você falou, né, Mari? Você deu a raiz, né? Você fortaleceu aquilo ali. Né? E às Pra vezes, guardar, né? sabe onde que a gente amadurece? Não é no jardim. A gente amadurece é no deserto. É isso aí. A gente amadurece é no deserto, né? Já falei isso aqui antes, né? Às vezes precisa passar pelo deserto para amadurecer, para aprender, né? A gente não quer, como pai a gente não quer, né? Mas assim, é o tempo deles, e nem o tempo deles, é o tempo de Deus. Por isso que ele está falando, é um aspecto interno, é interno. Eu posso exigir dele, nós podemos exigir deles, ó, você vai vir, você vai participar, isso aí vai ser o quê? Unidade. Posto, não vai ser interno, unidade, vai fazer, pode você estar sentado aqui, mas não fazer parte daqui. Não pode? Vai adiantar de quê? Né? O interessante é que a gente vê a convicção que eles têm, né? Do Deus verdadeiro. É verdade. Tem força de violência, né? Tem força de violência. Pois é. É uma questão particular. Sabe Deus o que ele está fazendo naquela pessoa que ela unidade. É isso, né? É isso que a gente crê. Então, nesse texto, a palavra de Deus traz para nós, né? Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, né? É essa unidade que a gente vive. Uma unidade que não vem de nós, vem de Deus, vem de Deus. É esse o aspecto que é colocado para nós. Eu fico prestando atenção no ciclo. A minha casa é uma casa assim, que as portas da minha casa é muito aberta. Meus pais receberam uma almoçada junto com o pastor, o padre, inclusive, foi a primeira igreja assim, que tinha feito. Minha casa era uma igreja presbiteriana, esse pastor era americano. Então ele almoçava muito lá em casa, ele, o
é isso que a igreja presbiteriana prega. Né? Então, é exatamente essa questão. Né? Interessante, eu não vi o pastor questionando o batismo que ela teve na infância. Eu não vi nada disso, entendeu? Eu não vi ele confirmando que ela ia batizar de novo. A gente vive isso, né? Então, assim, a gente precisa viver isso, né? Essa unidade que vem de dentro, que vem de Deus para nós, não é aquilo que a gente expressa, que a gente externa, mas é algo que vem de Deus para nós, algo interno. É isso que a palavra de Deus vem nos ensinar, né? É um povo só, né? Então, por que não é considerado, então, assim, por exemplo, a igreja evangélica não considera o batismo da criança que foi batizada na igreja católica, uma vez que quem é católico, ele pode ter lá os mortos, que tem. Eu conheço muita igreja católica que não tem função. Do mesmo jeito que eu conheço igreja que não tem um pouco disso. Por que não considera o batismo da criança, uma vez que batismo ele foi feito segundo uma fé cristã? Deve ser a mesma uma fé cristã. Aí já entra no aspecto teológico, né? Então, assim, o batismo, que você está falando aí, é um batismo que não foi, assim, que às vezes pode ter essa sinceridade, às vezes não, né? Então, existem esses elementos externos dentro da igreja romana que a gente sabe, a gente conhece que tem, por isso que a igreja não aceita. Então, sim, a interveniência, é claro que, né, existem pessoas lá dentro com visão diferente, mas essa não é a visão da igreja de uma forma geral. Então, por isso que a igreja evangélica não vai aceitar dessa forma que você está falando, né? Dentro das condições que é realizado o batismo lá, por conta disso, né? Então é isso.